Bem, gente, na última aula nós tivemos a oportunidade de termos uma revisão sobre a pré-história. Tivemos toda uma introdução para conhecermos esse processo da história. E hoje a gente dá continuidade à pré-história, conhecendo os períodos da pré-história, que se divide em Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Porém, é importante percebermos que entre o Paleolítico e o Neolítico, nós temos um período de transição chamado de Mesolítico, que a gente vai ter a oportunidade de ver, tá certo? Vamos conhecer o Paleolítico, esse período da história em que o homem passou a ser conhecido pelo seu processo de convivência com o meio. E o Paleolítico é também conhecido como o período da pedra lascada, porque o homem, para sobreviver, ele vai produzir seu próprio material. E esse material, muitas vezes, da pedra lascada, tá certo? Ele batia a pedra uma na outra. E o período Paleolítico é um período em que vai se estender 3 milhões de anos atrás até 10 mil anos antes de Cristo. E o Paleolítico ele é dividido em 3 fases, o que nós chamamos de Paleolítico inferior, Paleolítico médio e Paleolítico superior. Vamos conhecer o Paleolítico inferior. O Paleolítico inferior tem como ponto de partida o momento em que os homens, chamados de homídeos, desenvolveram a habilidade de produzir ferramentas para a sua sobrevivência. Aqui o homem, ele tem essa capacidade, essa habilidade de desenvolver utensílios, ferramentas que vão proporcionar a sua sobrevivência do dia a dia. Tá certo? Essa fase teve extensão de 3 milhões de anos antes de Cristo a 250 mil anos antes de Cristo. O período chamado Paleolítico Médio vai se estender de 250 mil anos antes de Cristo até 40 mil anos antes de Cristo. Aproximadamente. Essas datas você não tem uma definição exata delas, tá certo? A grande marca do período do Paleolítico Médio vai ser a presença do homem de Neandertal, o surgimento deste homem. Os estudos arqueológicos apontam que o estilo de vida deste homem tornou-se mais, de certa forma, mais lógico. Esse homem passa a ter uma evolução bem mais interessante, pois vai surgir aí novos estilos de ferramentas, tá certo? Ele vai desenvolver o fogo, ele vai ter o domínio do fogo, ele vai ampliar o seu conhecimento, tá? Os historiadores apontam que o uso do fogo tornou-se comum no período entre 100 mil anos e 50 mil anos atrás. Já o chamado Paleolítico Superior é a última fase, que a gente pode dizer assim, do período Paleolítico. Ele se estendeu a 50 mil anos antes de Cristo até 10 mil anos antes de Cristo. A qualidade de ferramentas utilizadas por este homem era vasta e foram encontradas machadas, anzóis, agulhas, arpões, dados, tá certo? Que eram formas deste homem encontrada para a sua sobrevivência. Esses utensílios passam a ser uma ferramenta fundamental para a sobrevivência desse homem do Paleolítico. Cabe a gente ficar bem atento em relação a isso. Além disso, a variedade de alimentos consumidos pelo homem
aumentou. E os agrupamentos humanos foram se tornando mais complexos. Esse homem já começa, de certa forma, a se agrupar. Esse período do Paleolítico Superior dá início a um novo período da pré-história, que passa a ser chamado de Neolítico, tá certo? É importante percebermos que foi no período do Paleolítico Superior que o homem já vai desenvolver a sua capacidade de experiências religiosas. E você já vai ter aí um senso comum religioso entre esse homem primitivo. E, inclusive, até ele vai criar ritos funerários para enterrar os seus mortos, as pessoas queridas. E tem alguns historiadores que chegam até a afirmar que onde se enterravam esses entes queridos, terminava o grupo ali ficando e dando início às cidades. O fato de estar apegado ao ente querido. E é nesse período Paleolítico Superior que nós temos aí o surgimento do aspecto religioso. E aqui nós temos as características do Paleolítico. Isso é o que o Enem vai cobrar. Tá certo? Se a gente se concentrar nisso aí, a gente responde qualquer questão sobre o período Paleolítico. E aqui nós temos as características do Paleolítico. O homem do período Paleolítico, ele vivia da caça, da pesca, coletas de frutos e raízes. Esse indivíduo era nômade, tá certo? Você vai ter no período Paleolítico Superior a formação dos clãs, a estabilidade de família, tá certo? O desenvolvimento de um sinal que nós chamamos de linguagem, o início dos rituais funerários, que já é o aspecto religioso que passa a surgir aí, o domínio do fogo, o homem passa a dominar o fogo, objetos de osso e de pedra lascada que são utilizadas por esse indivíduo, e as pequenas esculturas que passa a ser construída por eles, tá certo? E aqui nós temos as características do Paleolítico. E como eu havia falado, entre o Paleolítico e o Neolítico, nós temos uma fase de transição, que é o Mesolítico. É uma fase intermediária, que a gente pode dizer assim, entendida pelos historiadores como uma fase de transição entre o Paleolítico e o Neolítico. O Mesolítico, conforme apontam os historiadores, foi um período reservado apenas em algumas regiões, tá certo? E essas regiões sofreram o que nós chamamos o círculo de glaciação, que foi o período de congelamento, tá certo? Principalmente naquilo que se chama de Eurásia. Você vai ter os continentes que vão se encontrar através do congelamento. Isso é chamado de glaciação. E com o descongelamento, tá certo? Nós passamos a perder algumas regiões que, na verdade, estavam ligadas pela glaciação, pelo congelamento. Então, sendo assim, o Mesolítico aconteceu e se estendeu aproximadamente 13 mil anos a 9 mil anos antes de Cristo. Lembrando que esse período ele vai se estabelecer em uma determinada área, tá certo? Os grupos humanos que viviam no período Mesolítico, eles vão sobreviver somente da caça. Entraram em decadência, uma vez que eles, que sobreviviam também da coleta, começaram a perder esse espaço, tá certo? Não conseguiram sobressair daquela atitude somente da caça. O fim desse período ele vai ocorrer com o desenvolvimento da agricultura. Aí temos o que nós chamamos de período neolítico, né? Que é conhecido como pedra polida, idade da pedra polida.
é o último período propriamente assim dito da pré-história, mas nós temos o que nós chamamos o período da Idade dos Metais, que a gente vai ter a oportunidade de ver, tá? O período neolítico, ele vai se estender 10 mil anos antes de Cristo até 3 mil anos antes de Cristo. Os marcos importantes do neolítico são o desenvolvimento da agricultura e o desenvolvimento da primeira forma de escrita, que vai surgir no finalzinho, dando início ao que nós chamamos de período da história, que vamos ter o surgimento das grandes civilizações. É importante percebermos que é no período neolítico que a gente vai ter o processo de desenvolvimento total da humanidade, né? O homem que vive no período neolítico, ele vai deixar de ser nômade, ele vai dominar a técnica da agricultura, ele passa a ter residência fixa, ele vai desmatar florestas para poder cultivar os produtos agrícolas, tá certo? Ele vai desenvolver a técnica de dominar a cerâmica e armazenar os alimentos. Então, podemos dizer assim que essas condições de vida do homem neolítico vai proporcionar uma estrutura de sociedade bem complexa, que vai se ter no período das civilizações, tá? Aqui nós temos as características do período neolítico. Nós vamos ter a chamada Revolução Neolítica, quando o homem passa a dominar a técnica da agricultura e fazer a domesticação dos animais. O homem passa a ser agora sedentário. Vamos ter a produção de tecidos, tá certo? O desenvolvimento da cerâmica, como eu já tinha falado, para o armazenamento dos alimentos. A criação de barcos e o homem passa também a desenvolver monumentos. Esses monumentos que são chamados de megalíticos, tá certo? E temos o período que nós chamamos de Idade dos Metais. Esse período em que o homem passou a ter um pleno domínio do fogo e começou a fazer a fusão de metais, obtendo aí o primeiro metal a ser difundido aí pelo homem vai ser o bronze. Esse período da Idade dos Metais corresponde de 6 a 5 mil anos atrás e coincide com o aparecimento das primeiras civilizações. A Idade dos Metais, é importante percebermos que você vai ter aí o desenvolvimento de técnicas de fundição de metais que possibilitou o abandono progressivo dos instrumentos de pedra. O primeiro metal a ser fundido, como já havia falado, foi o cobre e posteriormente o estânio. Da fusão desses dois metais, você vai ter o surgimento do bronze, mas que vai ser mais duro e resistente, com o qual fabricavam as espadas e as lanças. O ferro ainda não vai ser um domínio de uma totalidade, porque ele é encontrado só em algumas regiões específicas nesse período, tá certo? Por volta de 3 mil anos antes de Cristo, nós vamos ter aí a produção do bronze no Egito e na região da Mesopotâmia. E temos esse período da Idade dos Metais é chamado de metalúrgica. A metalúrgica do ferro é posterior. Ele tem início por volta de 1500 anos antes de Cristo. E como eu falei, ele não é encontrado em todo canto, só em algumas regiões específicas, principalmente na Ásia Menor. Por ser um minério mais difícil de ser trabalhado, difundiu-se lentamente. Em razão da sua superioridade para a fabricação de armamentos, o ferro contribuiu para a supremacia dos povos que souberam utilizá-lo com essa finalidade. Porque, em relação aos outros metais, lógico que o ferro tinha bem mais resistência.
tá certo? E aqui nós temos as características da idade dos metais. A primeira característica vai ser o surgimento da metalúrgica, com a fundição do cobre, tá certo? E posteriormente vai vir o ferro, o desenvolvimento do artesanato, o surgimento do comércio por meio da produção de excedentes, a revolução urbana, que vai ser o surgimento das grandes cidades, e aí dá-se início ao processo das grandes civilizações, e aquilo que nós chamamos de história, o surgimento das diferenças classes sociais, e aí a gente viu na introdução, tá certo? E o próprio surgimento do Estado com suas leis. Então aí nós temos uma estrutura complexa de uma organização montada pelo homem, tá certo? Espero que vocês não tenham nenhuma dúvida. Teremos aí a oportunidade de nos encontrarmos para tirarmos dúvidas, podemos interagirmos e mantenha o foco. Vamos estudar, porque aí a gente vai ter resultados bem interessantes, tá certo? Um abraço a todos.